Bem-vindo ao meu canal Contato Alienígena. Hoje eu vou falar sobre Ashtar Sheran. Muita gente fala pela internet que teve contato e teve visões com Ashtar Sheran. E vou falar o que eu sei sobre ele, né? E o que eu conheço, porque eu já tive várias visões com ele, né? Quando eu tive a Kundalini pela primeira vez, eu tive contato com ele. Foi o primeiro ser que eu vi praticamente na minha iluminação, né? Eu vi o Ashtar Sheran, ele estava sentado num tipo de cadeira e tinha o cabelo dele é loiro, né, mesmo, quase meio branco, quase branco, e olhos azuis, né, muito bonito, né, o rosto, uma pele branca, bem bonito, né, como aparece mesmo nessas imagens que você vê do Ashtar Sheran. Ele parece muito mais com essa imagem que eu estou apontando aqui do que com as outras imagens, como essa daqui, por exemplo. Essa daqui, ele é mais para esse tipo de imagem. E quando eu vi a imagem dele, quando eu vi ele sentado, ele deu um sorriso, né? E ele usava uma roupa branca e uma calça preta, né? A roupa branca era uma bem bufante, né? E logo depois que eu vi ele, eu vi outras pessoas, né, que andavam na minha frente, cara, nem se conhecia. Quando eu comecei, eu queria que você entendesse nesse processo de abertura espiritual, eu comecei muito assim, sem saber nada. Eu não conhecia nada. Eu nem sabia quem que era o Ashtar Sheran. Eu só fui descobrir que eu acho que era o Ashtar Sheran depois de muito tempo, depois de pelo menos um ano depois, que eu vim a conhecer quem era ele, por causa de um outro médium. Eu fiquei sabendo isso por causa de um outro médium que fala sobre que fala também sobre o Ashtar Sheran. Então, depois que eu participei, depois que eu conheci ele, que eu vi ele pela primeira vez, eu fui conhecer a nave espacial dele, mas tudo em sonho, né? Não tive um contato físico com ele. Não existe, ele existe, mas ele existe no plano interdimensional, que não é o nosso plano da Terra, é um plano longe da Terra, como se fosse numa outra dimensão. O Ashtar Sheran, ele não vive na mesma dimensão que a nossa, ele vive numa dimensão mais elevada. Esse tipo de dimensão que ele vive, a gente pode dizer que seja quinta ou sexta dimensão. Acredito que seja sexta dimensão, né? É um local assim onde somente seres de luz podem habitar. Esses seres, eles podem se comunicar com o ser humano porque eles são arcanjos. Então, seres arcanjos, anjos, né, e arcanjos que conseguem conversar com a gente. Por que eles gostam de conversar com a gente? Porque eles têm um pé na terra. Todos vocês sabem que os anjos caídos, quando surgiram no nosso planeta, eles evoluíram a nossa raça humana. Então, por exemplo, a partir dos anjos caídos, a raça humana evoluiu a partir deles. Então, é eles que vieram na Terra e tiveram sexo com as mulheres terrenas, né? E a partir dessa evolução foi criado o ser humano, que é o ser humano moderno. Mas antigamente deveria existir um tipo de ser humano um pouco menos evoluído, ou talvez de repente mais evoluído, depende da concepção que você possa ter. Mas o que acontece é que o Ashtar Sheran, ele é um anjo caído. Ele não é um anjo assim, ele tem luz, ele é um anjo de luz, tudo, mas ele não é do mesmo, por exemplo, vamos dizer
que seria, sei lá, o arcanjo Gabriel, o arcanjo Miguel. Ele seria da mesma parte desses anjos. Não acredito que ele seja também. Pode ser, pode não ser que seja o arcanjo Miguel, que muita gente fala por aí, mas eu não sei. Pode ser duas, pode existir duas faces do mesmo ser. Então existe um ser de uma posição negativa e um ser de posição positiva. Então, o que eu acredito é que o Astacheran, ele pode ser tanto o anjo Miguel, como pode ser uma contraparte dele negativa. Então, mas o que eu quero explicar é que ele, como ele sendo um arcanjo, ele é um anjo, né, caído, então ele tem uma certa negatividade. Aí eu vou explicar de onde surgiu o nome do Astacheran. Muita gente acha que é porque um cara criou, não sei aonde e tal. Não. Na verdade, não foi nada disso, não é nada disso. O Astacheran surgiu na época da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler estava fazendo trabalhos mediúnicos com umas mulheres conhecidas como mulheres vril. Essas mulheres, elas tinham o poder de ter um contato com seres alienígenas. E os seres que elas contratavam eram os seres Anunnakis. Esses seres Anunnakis que deram origem aos seres humanos. Quem são os seres Anunnakis? São os anjos caídos. Então todos os seres que a gente fala de Anunnaki, Enki, Enlil, eles são entidades interdimensionais. Eles podem afetar o nosso planeta de forma interdimensional, através de dimensões além da nossa. Mas eles podem se comunicar com o ser humano através de mediunidade, através de contatos interdimensionais, né, como acontece comigo. Então, por exemplo, como é que eles contaram a história do Anunnaki para os seres humanos? Na verdade, você pode ver, se você ler a história dos Sumérios, você vai ler que o Shamash, que era o deus Anunnaki, que deu origem às leis que nós conhecemos hoje, como as leis, como por exemplo a não matar, não roubar, foi exatamente na época dos sumerianos. Eles que criaram as primeiras leis da Terra. Então essas primeiras leis foram dadas por ele, dadas para o rei, né, sumeriano, em nome do deus Shamash. Quem era o Shamash? O Shamash era um deus Anunnaki, igual era um anjo caído. Só que ele controlava, ele dava essa mensagem através dos sonhos, como acontece comigo. Eu recebo mensagens, eu já recebi mensagens de Enki, eu já recebi mensagens do Astacheran, e assim por diante. Esses seres, eles são interdimensionais, eles não são físicos. Então, precisem deixar isso bem claro para as pessoas, para não ficar falando que a gente vê coisa que não tem nada a ver. Na verdade, são seres não físicos, interdimensionais, que podem entrar em contato com a gente aqui na Terra, principalmente com pessoas de mediunidade como eu, né? Muitos médios têm contato com ele. Então, o que aconteceu? Essas mulheres vril tinham uma chefe. A chefe se chamava Maria Orsic, que é essa mulher aqui que você está vendo. Não tem como eu ampliar um pouco aqui, mas vou ver se eu consigo, mas acho que não vai dar. Então, essa é a Maria Orsic, que é uma mulher muito linda. E ela tem o mesmo. Essa mulher, o que ela fazia? Ela tinha contato com seres alienígenas e
E o contato que ela tinha era com os Anunnakis, exatamente os mesmos seres que seriam o criador da raça humana. Então, a verdadeira história, de onde vêm os Anunnakis? De onde surgiram os Anunnakis? Ela vai explicar isso daqui neste livro. Chama-se Maria Orsk, a mulher que originou e criou o primeiro disco voador, volume 1 e volume 2, né? Tem um volume 1 também. Mas eu vou mostrar essa aqui é uma mulher viril. Elas eram muito bonitas, assim, elas usavam um cabelo longo, né? Esse é o símbolo, né, das mulheres viril, né? E depois tinha certas ligações com os nazistas, né? Goebbels, Hitler e assim por diante. Na verdade, elas eram parte da ISS, da SS. E a SS era como se fosse uma guarda do Hitler, né? E elas tinham esse contato com esses homens, porque eles tinham muito poder no nazismo, né, alemão. Então o que acontece? Esse livro aqui, ele tem, se você quiser, eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem ler, né? Ele está em inglês, até agora eu não consegui achar um em inglês, um em português, né? Mas o nome do autor é Maximilien de Lafayette. Eu já li o livro e é muito interessante, muito bom. Então, você vai ter uma certa ligação com os nazistas, porque eu quero que você entenda por que existe essa ligação com os nazistas. O Hitler, ele tinha interesses de construir uma arma super poderosa, até antes dos americanos fizeram a primeira bomba atômica. Eles queriam criar um disco voador, né? E essa Maria Orsk, ela tinha todo esse conhecimento que ela ganhou através de mediunidade, através de sonhos, igual acontece comigo. E ela recebeu essa mensagem e que eu também já recebi. Eu recebi essas mesmas mensagens. Eu conheci a Senzage, que é parecida com a Maria Orsk, e ela me falou se eu havia construído o meu disco voador, entendeu? No caso, a Maria Orsk, ela construiu o disco voador dela. Depois eu vou mostrar para vocês assim um livro mais ou menos para você entender, e vou passar um pouco rápido assim só para ir direto no assunto, né? Esse daqui era o sino. Esse aqui era o sino que foi produzido pelo Hitler. Provavelmente fazia viagens interdimensionais. Pode ser era bem parecido com essa aqui. São as imagens do que eles queriam construir um disco voador. Então esses seriam os primeiros. Eu vou contar um outro caso também para você entender a ligação do Hitler com os alienígenas. É muito assim incrível. O Hitler ele ficou sabendo que tinha em uma fazenda na Alemanha caiu um disco voador, igual aconteceu em Roswell, só que foi um Roswell na Alemanha. Então o que acontece? O Hitler foi até lá, nessa fazenda onde havia caído essa nave, esse disco voador. Aí o que aconteceu? Eles pegaram esse disco voador, né? E quem estava nessa fazenda quando o Hitler foi lá? Eva Braun, a mulher do Hitler. Ela era filha do dono da fazenda. Então foi através desse contato com os alienígenas que ela, com o disco voador, né, que o Hitler conheceu a Eva Braun, que foi a mulher dele até a morte, né?
eles tinham, por exemplo, tá vendo muitas dessas imagens aqui foram feitas por intermédio da Maria Orsi e através da mediunidade que ela tinha com seres Anunnakis. Aí eu vou te contar, aos poucos eu vou contando a história, assim, para você entender bem como é. Esse aqui era o disco também, tá vendo? Era um disco produzido pelos alemães na Segunda Guerra Mundial e que os americanos pegaram esse disco voador. Você sabe que nesse processo eles colocaram os nazistas, que eram cientistas que estavam fazendo essas pesquisas, num projeto chamado Paperclip. Esse Paperclip era um tipo de um projeto para levar todos esses cientistas que estavam trabalhando nas naves de discos voadores, nos foguetes e nessas naves para os Estados Unidos, né, para que eles pudessem desenvolver a mesma coisa que o Hitler estava desenvolvendo na Alemanha. Isso também tem a ver com o projeto Montauk. Depois eu vou explicar em outros vídeos essa relação entre o projeto Montauk e a Operação Paperclip, que foi uma ligação entre os soldados nazistas e os Estados Unidos. O projeto Operação Paperclip, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, pegou ela transportou todos os cientistas alemães do nazismo para os Estados Unidos, para operações militares nos Estados Unidos. Então é por isso que é chamada Operação Paperclip. Ela tem uma ligação com a NASA. Porque o que acontece? O primeiro diretor da NASA foi Wernher von Braun. Wernher von Braun, ele era chefe do departamento nazista que estava construindo essas naves aqui. Então eles levaram essas naves para os Estados Unidos. E todos esses objetos estão lá, desde aquele primeiro que você viu ali, né, esse aqui, até esses outros aqui, ó. Essa foto é original. Então é uma prova fotográfica de que os americanos pegaram os discos voadores nazistas. Eles tiveram outros discos também, outros projetos como esse aqui. Eles tiveram esses projetos aqui também. Ó, esse daqui é o Hannibal. O Hannibal, ele era um tipo de um disco voador muito parecido com alguns discos voadores que apareceram nos Estados Unidos nessa época também, né? Então eu até fiz um artigo sobre isso. Existem discos voadores iguais a esse aqui, só que eles fizeram um tipo de não sei se voou, não sei se houve. Eu só sei que eles tinham essa imagem aqui. Não é brincadeira, não é falso, é verdadeiro. E fora esses aviões que eles já tinham, né? Olha esse avião, é super moderno, cara. Então essas outras imagens, né, que eles queriam produzir, por exemplo, esse tipo de avião, né? Esse é o Hannibal, a imagem do Hannibal. E assim por diante. Bom, a Maria Orsi, a Maria Orsi, ela recebia todas essas mensagens. Ela recebia todas essas mensagens através da mediunidade dela, e ela revelou, né, aos padres na época no Vaticano, né, que quem seria os alienígenas. Então eu vou dar uma pulada aqui bem rápido. Ela inclusive a Maria Orsi, ela você vai perceber essa ligação com a Chitaxerã de um jeito diferente. Não é o que você vai ler em nenhum livro. Você vai ler isso que eu estou falando. Por quê? Porque a verdade está nesse livro.
entendeu? Então, o que acontece? A Maria Orsic, eu não vou passar essas partes aqui que não tem muito interesse. Então, o que eu quero dizer? A Maria Orsic, ela, além dela ter esse poder mediúnico, ela previu a vitória, que o Papa, Joseph Ratzinger, seria o Papa. Ela disse isso em abril de 2000. Ela disse isso, ela disse isso em 1951, que o Papa seria o Joseph Ratzinger, né? E foi verdade, isso aconteceu em 2005, né? O Papa, o Joseph Ratzinger foi eleito, né, como Papa. Então, o que acontece? Ela também tinha esse poder de mediunidade, como acontece comigo também. Eu também posso ver o futuro. Eu já apareceu várias vezes o futuro para mim. Eu não tenho interesse de mostrar para ninguém que eu tenho isso. Mas é importante você saber que é a mesma. E por que eu tenho isso, né? Eu quero que você entenda isso. Então, quem seria o Astacheran? O Astacheran, ele na verdade é um anjo caído, certo? E ele está ligado com a Inanna, que é por exemplo, a deusa Anunnaki da fertilidade, né? Então eu vou mostrar aqui algumas imagens, né, que mostram essa relação. Deixa eu ver se eu acho Na verdade, então qual é a revelação dela? Ela revelou todas essas informações por esse padre aqui, ó, o reverendo Arthur B. Kleiber, né? Ela fez uma revelação para ele. Ela mandou essa carta revelando essas informações. O que ela queria dizer, né? Deixa eu só pegar direitinho o nome. Isso mesmo. Então, o que ela fez? Ela falou, ela explicou várias coisas sobre os alienígenas, né? Eu não vou traduzir tudo aqui, mas eu vou te fazer um resumo, né, desse assunto. Então, o que ela falou? Ela falou que os alienígenas, né, moram em Aldebaran, eles são perto de uma estrela chamada Aldebaran, e eles são chamados Anunnakis. Eles vêm de um planeta chamado Ashitari. Então, daí vem o nome Ashtar. Então, é tirado o nome. E eles falam uma linguagem que é chamada linguagem Anunnaki, né? Aí ela fala, o padre pergunta, mas esses seres já leram a Bíblia ou coisa assim? Fala assim que não, que eles não têm esse interesse de ler a Bíblia ou mesmo de falar sobre a Bíblia, porque eles não acreditam em Deus, né? Então, isso na verdade, todo alienígena, ele não acredita em Deus. Eu quero deixar isso bem claro para as pessoas não entender que tem muita gente que fala muita besteira na internet. O alienígena, ele não aceita a ideia de Deus, entendeu? Então todas as pessoas que não são religiosas, eles se vangloriam por não achar, porque eles não acreditam em Deus e que eles são mais inteligentes, mas não tem nada a ver isso aí de inteligência. Tem a ver de que cada um tem uma fé, e isso não vai mudar a minha fé, não vai mudar a fé de ninguém. Então o padre continuou perguntando para ela, mas eles acreditam em Deus, tal? Não, mas quem eles são? Mas quem são os Anunnakis? Ele pergunta ao padre. São os mesmos que aparecem na Bíblia, que são chamados de dos anjos caídos. Ela não fala isso, mas é mais ou menos o que ela quer dizer, né? Aí ele vai continuando perguntando e falando sobre se eles acreditam em Deus. Eles falam que não e tal, né? Aí ele pergunta assim,
se eles não acreditam em Deus, eles não acreditam no Senhor Jesus, né? Que o padre fala, sim, ele não acredita, eles não acreditam em nada. Aí que ele então o que acontece? Ele pergunta, o padre, eu entendi, né? Que ela fala. Aí ele pegou e falou assim: eles são humanos ou anjos ou alguma coisa? Aí ele fala assim: não, nós é que criamos essa imagem. Quem criou essa imagem? Eles criaram. Então o que acontece? Eles que criaram essa imagem de que eles são anjos, entendeu? Essa é a ideia dela. Então ela está falando que a imagem de anjos nós que criamos, mas quem criou a imagem verdadeira foram os alienígenas. Eles que criaram essa imagem que eles são anjos, entendeu? E aí ela fala que ela criou a nave espacial, seria o disco voador, e que ela criou. Ela falou que ela criou o disco voador, certo? Então aí termina o diálogo, né? Ela fala que ela criou o disco voador e que ela construiu o disco voador que os alienígenas queriam que ela construísse. Bom, o que acontece? No caso, se você lembra do caso do Billy Meier, o Billy Meier fala exatamente a mesma coisa. Por quê? Que eu vou falar para você que ela tem uma ligação. Essa Maria Orski, ela foi do passado, né, um pouco mais antigo que o Billy Meier. Mas o Billy Meier tem uma ligação com esses mesmos seres, que seriam seres Anunnaki, ou seres interdimensionais, que contactaram o Hitler. É a mesma coisa, são os mesmos seres, é as mesmas coisas. Essa Senzage que aparece, né, que o Billy Meier fala, é na verdade essa mesma pessoa, que seria, vamos dizer, que seria um espírito, um corpo não físico, que deu origem a, por exemplo, que também era uma mulher e tal, né? E que fazia parte desse, vamos dizer, esse panteão de deuses sumerianos. Ela pode ser muito mais antiga do que a gente imagina, mas ela existiu. Por que ela existiu? Eu vou te falar como. Eles vivem em um tipo eles vivem em um tipo de dimensão, que é aquela dimensão que o Einstein disse sobre o futuro dos irmãos gêmeos. Então, por exemplo, nós estamos nesse mundo aqui agora, mas alguém que estiver viajando na velocidade da luz vai estar mais novo que a gente. Nós vamos ficar mais velhos e esses seres eles sempre vão manter uma certa juventude, porque eles estão andando em alta velocidade. Então, esse é um fator que faz com que eles estejam vivos ainda hoje. Então, são seres que possam estar vivos, né, porque estão viajando em buracos de minhoca, em velocidade acima da luz, né? Ou, sei lá, na velocidade, não sei se é possível, né? Eu acredito muito mais, né, no buraco de minhoca, né? Mas por que existe uma certa ligação com o buraco de minhoca e o buraco negro também, né? Então quer dizer que acho que o buraco de minhoca ele tem muito a ver com o buraco negro. Então, onde existe um buraco negro, tende a existir um buraco de minhoca. É por ali que os alienígenas viajam entre o planeta deles e o nosso. Mas quando eles fazem essa viagem, é claro que a família dele morreu, né? Eles não têm família. Eles não têm uma família igual a gente tem aqui. Eles não ligam para isso de família, isso tem nada a ver. Então o que acontece? Esse é o fato. Aí eu vou voltar de novo ao Ashtar cheirando. Então o nome Ashtar vem do nome da Inanna. Quer ver? Vou pegar aqui no YouTube. No YouTube tá no Google.
Inanna. Inanna é essa Ashtar aqui, ó, tá vendo? O nome dela, Ishtar, né? Os antigos. Vou pegar essa aqui, acho que é melhor. Deixa eu ver se eu vou voltar nesse aqui. Ó. Inanna, na verdade, é a mesma Star, tá vendo? Star, que é a rainha do céu, né? Inanna é um sumério, né? Mas os assírios chamavam ela de Star, né? Então quem que é o Ashtar? Ashtar é a mesma coisa, é a mesma entidade. Aí eu vou te falar assim, quem também é a mesma entidade. Eu vou fazer uma outra pesquisa aqui, só um minuto. Ishtar, né? Ele tem uma ligação com Astaroth, que é um dos demônios que aparece no livro do Salomão, né? E ele fala muito sobre isso, sobre esse Astaroth. Então o nome Ashtar é o mesmo, tá vendo? É o mesmo. E o Astaroth é a mesma coisa, ele é o mesmo ser. Então o que ele faz? Ele é um pouco feminino também, ele tem um lado feminino e também, porque todos os anjos têm um lado feminino, eles são mais femininos, mais afeminados, todos eles são assim, eu já vi vários anjos, e um dos contatos que eu tive foi com um anjo chamado Samael. Ele, na verdade, o que ele fez? Eu estava dormindo, né? E eu acordei. Quando eu acordei, esse anjo chamado Samael desceu e entrou no meu corpo. E quando ele entrou no meu corpo, ele começou a conversar comigo. Então ele falou assim: olha, eu vou mostrar para você como faz isso, como é que a gente fez, como é que a gente encantou a mulher, como é que a gente mostrou para a mulher como ela deveria se maquiar, mostramos como elas deviam andar, como elas deviam se vestir, entendeu? E nós gostamos das mulheres, eles não gostam do homem, eles gostam da mulher. Então o que acontece? Isso, por aí, aí como é que eles fizeram, como eles puderam fazer sexo com as mulheres? Na verdade, esse processo, ele explicou para mim, ele falou assim: se você fosse uma mulher, você ficaria grávida agora, porque eu entrei em você. Então ele falou bem assim, eu fiquei até meio assim, né? Eu falei, nossa, que é isso, cara? O que tá acontecendo? Eu tô ficando louco. Aí ele falou isso pra mim, ele falou: o que acontece? Eles têm o poder de entrar dentro da mulher e fazê-la gerar uma criança. Não sei se você já ouviu falar de... então, eles podem provocar na mulher a gravidez partenogênese, que ela é possível. A gravidez partenogênese, ela pode ser feita assim, tá vendo? O ovócito, ele é cortado, né? Ele tem um corte, e a partir desse corte ele cria um ser sem precisar do espermatozoide, entendeu? Então essa se chama paternogênese. É como se fosse o caso de Maria, por exemplo. Maria, ela foi praticamente foi uma paternogênese, que é a mesma, que é possível da gente entender, mas muita gente vai me criticar porque eu estou falando isso, mas o caso de Jesus, ele é uma paternogênese. E essa paternogênese os anjos conseguem fazer. Aí eu quero explicar por que o anjo Gabriel fez a mesma coisa na Maria. Então ele fez a mesmo processo. Ele entrou nela e fez o que fez essa paternogênese, fez acontecer a paternogênese. E a mesma coisa aconteceu com outras pessoas, né? Com outras mulheres que tiveram
filhos sem ter pais, né? Não precisa, ou no caso da partenogênese, você não precisa do pai, porque o ovócito ele pode ser fecundado sozinho. Então, se as mulheres quiserem fazer isso, pode fazer, é só cortar o ovócito. Não sei como é que seria o processo, mas já me ensinaram que é mais ou menos isso. Então, o que aconteceu? Era assim que eles faziam. Então, ele não era através do sexo, e sim através da paternogênese, através de uma concepção mental. Então, eles mentalizavam isso na mulher, ela produzia, ela teria que estar na época de ovulação, e o que acontecia? Quando eles provocavam isso, tipo, não sei como eles faziam, elas podiam ter filhos. Então é assim que eles usaram, não era através do sexo. Então foi assim que foi feito. O Astacheran é a mesma coisa. O Astacheran, ele é um anjo caído também, né, como os outros anjos, e você vai achar estranho porque eu estou falando que o Gabriel também é anjo caído. Não é isso, é diferente. Tem o Gabriel, que é um anjo de luz, né? Ele vem uma mensagem de luz, é diferente dos anjos caídos. Então eles têm uma mentalidade diferente. O anjo caído, ele é como se fosse o Lúcifer, entendeu? E o Lúcifer, ele é um pouco mais assim, mais centrado na materialidade, né? Mais no material, né? Mais na vida da terrena, né? E o anjo Gabriel, ele não é um anjo caído, ele é um anjo de luz, que ele também faz a mesma coisa, ele produz a mesma coisa, mas é diferente, é um mensageiro, ele é um mensageiro, é diferente. É completamente, é como se você tem uma pessoa boa e uma pessoa má, entendeu? Essa que é a diferença. Mas também o Astacheran, ele não é ruim, ele não é mau, entendeu? Ele tem uma opinião, ele acha assim, por exemplo, não acredita em Deus, entendeu? Coisas assim. Eles têm uma visão completamente diferente do anjo Gabriel. Então o anjo Gabriel acredita em Deus. Por exemplo, no caso, o Astacheran não acredita, ou sei lá, a opinião dele, mas é diferente, é uma opinião diferente. Talvez ele acredite, mas ele não tem a mesma necessidade que o anjo Gabriel, entendeu? Então o anjo Gabriel, ele é mais produção de luz, de pessoas do lado bom, do lado... O Astacheran também é bom, ele faz também coisas boas, mas ele não tem essa visão totalmente benevolente de que o anjo Gabriel tem, entendeu? Ele tem uma visão assim, mais assim, por exemplo, que nem a diferença entre o mal e bem, né? Às vezes muita gente acha que o mal é ser mal, mas não é. De repente, as pessoas que pensam muito mais materialisticamente, diferente das pessoas que não pensam em material. Então as pessoas que, por exemplo, no caso dos anjos caídos, eles ligam muito por sexo, para as bandingas, essas coisas. Tem, por exemplo, os Exus, é mais ou menos igual. O anjo caído é igual a um Exu. E o anjo de luz, ele é diferente do Exu. Ele não tem a mesma vontade de ficar na terra, de comer carne, de beber pinga, entendeu? Essa é a diferença. Um é mais centrado na terra, o outro é mais centrado na luz. É assim que essa é a diferença. Então, do Astacheran, para que as pessoas entendam melhor essa posição. Então, muita gente vai falar, ele é bonzinho, ele não fez nada de mal, ele não sei o que. Não, ele não vai fazer nada de mal. Ele não é maldoso, ele não é um vilão. Mas ele tem uma visão totalmente diferente da visão do Gabriel, por exemplo.
uma visão de um anjo de Deus, por exemplo. Ele não tem a mesma ideia. E eles são seres interdimensionais. Os dois são seres interdimensionais. Os anjos são seres interdimensionais e os seres humanos, os anjos caídos também são seres interdimensionais. Eles não têm forma física, mas eles podem aparecer como forma física. O Astacheran, ele pode aparecer como uma mulher, ele pode aparecer como um homem, ele pode aparecer com a forma que ele quiser, porque ele pode mudar a forma dele. Entendeu? A mesma coisa do demônio, de qualquer tipo de demônio, por exemplo, no caso do Astaró, né? Eles também fazem isso. Então, por isso que eu falo para você, esses mesmos, quando a gente fala de deuses do passado, Deus, não sei, Odin, Thor, você está falando dos deuses que são os anjos. É a mesma coisa. Todos os anjos são iguais. Todos eles são iguais. Você pode ver que o anjo Miguel, que fala ele carrega uma espada. Já perceberam? Por que ele carrega a espada? A espada é para lutar, é guerra, é para lutar, é guerra. Então o que acontece? Alguns seres como Gabriel, não pensam muito em guerra, mas eles também têm o poder de vir e acabar com uma pessoa, se eles quiserem, porque eles têm o lado, no caso do Astacheran, ele pode também fazer a mesma coisa, mas ele não vai fazer, ele prefere falar assim, trabalhar as pessoas mais no plano, tudo é bonitinho, tudo é legal, tudo é maravilhoso, vocês vão não sei o que, tudo é maravilhoso pro Astacheran, tudo é coisa maravilhosa. Agora pro anjo Gabriel, ele não é assim, ele fala assim, se os seres humanos continuar, eles vão morrer, eles vão ser extintos. Eu não tô aqui para brincar de bonzinho, entendeu? Essa é a diferença entre o Astacheran e o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele tem uma visão muito mais de dar um tapa na sua cabeça do que o Astacheran. O Astacheran não vai te dar um tapa na tua cabeça, porque ele quer que você acredita nele. Então, ele é que nem se fosse um político, que nem se fosse assim, tipo o Bolsonaro e o Lula, a mesma coisa. Um é de um jeito, outro é do outro. Então, o Astacheran é mais pro lado assim do Bolsonaro, por exemplo. Ele fica falando, tudo isso é bom, tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso. O Moro, né? Isso é tudo maravilhoso. E na vida real não é assim. A vida real é cheia de problema, dor de cabeça, um matando o outro, entendeu? Essa diferença entre o anjo Gabriel, um anjo que não é um anjo caído, e o anjo, no caso seria o Astacheran. Então, qual a intenção do Astacheran de entrar em contato com a Terra? O Astacheran, ele é uma pessoa, é um ser, não é uma pessoa, né? É um ser interdimensional que ele está interessado em construir aquele tipo de pessoa mais pro lado guerreiro, sabe? É tipo mais guerreiro, as pessoas que são guerreiras, que lutam para ir para frente, otimismo e assim por diante. Ele é essa pessoa. Enquanto que o anjo Gabriel, ele é completamente a oposição disso. Porque o anjo Gabriel, ele fala assim, não, mas as pessoas vão morrer. Como é que você está falando que as pessoas vão viver eternamente, sendo que as pessoas vão morrer? Entendeu? É diferente o modo de pensar. É isso que eu quero que você... Estou dando uns exemplos assim, meio bobos, mas é para você entender essa diferença entre quem seria os anjos caídos e os anjos de luz, né? Então, o Astacheran, ele não é um ser benevolente como todo mundo acredita. Não é. Ele tem uma vida mais pro lado do Lúcifer. O Astacheran é muito mais próximo do Lúcifer do que
o Gabriel de Deus, entendeu? O Lúcifer é opositor a Deus, né? Opositor à iluminação de Deus. Então, isso você vai achar meio bobo, porque você não acredita em anjo, você não acredita em nada. Mas o que acontece? Essa é uma explicação do lado espiritual. Não estou explicando do lado físico do negócio. Eu estou tentando explicar o lado espiritual. O lado espiritual é completamente diferente da sua vida. Não é igual ao que você está pensando. Então, por exemplo, existem seres bons, existem seres maus. Só que esses seres maus, eles não são maus como um mal humano, né? O ser humano é pior ainda, entendeu? O ser humano é muito mais ruim do que um anjo caído, por exemplo, do que Lúcifer, por exemplo. Se você colocar o Lúcifer perto de um ser humano, o ser humano é pior do que o Lúcifer. Ele consegue ser pior, entendeu? Essa que é a diferença. Então, o que acontece? Eu estou tentando explicar para você quem seria o Ashtar. Ele tem uma nave espacial? Tem. A nave espacial dele é feita de Merkabah. Merkabah o que é Merkabah? Merkabah é uma energia que nós temos no nosso corpo, que ela entra ela se expande, essa energia. E ela tem uma ligação com a nossa energia Kundalini. Essa energia Kundalini, ela fica exatamente no nosso chakra sexual. Então ela sobe no chakra. Então por isso que o Ashtar-Sheran, hoje o Gabriel, o Samael, eles conseguem trabalhar o chakra básico e o chakra sexual, fazendo com que as mulheres fiquem grávidas. Então essa é uma explicação lógica que me explicaram também, que falaram para mim que é assim. Inclusive, o Samael me ensinou várias coisas de como fazer isso. Ele me ensinou, ele me mostrou como eu tenho que fazer. Se eu quisesse fazer, eu também posso fazer. Mas ele me ensinou de um jeito dele lá, e eu aprendi, eu sei como é que faz. Mas eu não posso fazer, entendeu? Não tenho interesse de fazer isso. O meu processo é diferente, eu sou de luz, então eu não sou dessa parte do anjo caído, né? Eu também, nós seres humanos, nós temos muito mais de anjo caído do que anjo de Deus, entendeu? Essa que é a diferença. Existem muitas revelações sobre o Ashtar-Sheran, né? Pessoas estão fazendo algumas mensagens do Ashtar-Sheran. Então, muita coisa assim, não sei se são realmente mensagens do Ashtar-Sheran. Eu vou te falar porque muita mensagem que o pessoal fala aí, que são canalizadas, né, por vários médiums, né, e talvez não tenha a mesma, assim, eles não estão falando, vocês não sabem quem que está passando a mensagem. Essa que é a realidade, tá? Os anjos caídos, eles enganam muito as pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa pode estar recebendo uma mensagem de uma entidade demoníaca e falando que é um ser de luz, né? Na verdade, a gente precisa entender que todo tipo de entidade, qualquer entidade mediúnica, não é totalmente de luz, entendeu? Eu já cansei de escrever isso, de falar sobre esse assunto. Muita gente fala assim: eu sou espírito de luz, eu sou espírito. Espírito de luz, ele não fala com o ser humano. Pensa assim, né? Você tem que pensar assim. O espírito de luz, ele não está nem aí com o ser humano. Então, o espírito de luz de verdade, ele tá num plano um plano interdimensional muito mais elevado, que não tem necessidade de falar com o ser humano, entendeu? Quem é que está falando com o ser humano? Quem são os que estão falando? São seres, entidades maléficas, são entidades negativas que estão buscando se materializar na Terra
e criar essa ideia que a própria Maria Orskes disse. Os seres Anunnakis, eles vieram para a Terra com esse intuito, eles querem se transformar em deuses, eles querem que nós ficamos gritando, acho que tá cheirando, me ajude, e não sei o que, entendeu? É todo esse tipo dessa ideia de deusificação das pessoas, dos seres, tal. Eu, por exemplo, eu tenho minha visão completamente mais pé no chão. Eu acredito muito mais no Jesus Cristo, aquele que falou, aquele Jesus que morreu na cruz, aquele Jesus que falou, ame uns aos outros, ajude o seu amigo que está do seu lado e coisas assim. Eu prefiro aquele lá. Esse para mim é verdadeiro. Esse é a luz verdadeira. A luz verdadeira é aquela que fala assim, você é amigo do seu irmão. Por exemplo, no caso do Ashtashiran, ele não vai falar isso, sabe? Vocês são todos irmãzinhos, menininhos e não sei o que, criancinhas. Não é assim. O Jesus, ele é diferente, ele é realista, ele chuta o balde. É diferente, ele chega assim e fala assim, para com isso que você está ferrando o outro ali, entendeu? Jesus é assim. Então eu pessoalmente acredito nesse tipo de ser que fala, que não fica falando tudo de bonitinho. Porque o anjo é lindo, e aquela musiquinha cantando, e todos os anjinhos cantando, e não sei o que. Cara, isso não é. Esse tipo de anjo não existe, cara. O anjo verdadeiro, ele chama na chincha. Ele vai chegar em você, desculpa a palavra aí. Quando ele vai falar alguma coisa pra você, ele fala assim, você tá errado. Você fez isso errado. Você tá errado. Eu vou te castigar por causa disso. É assim que funciona. Então as pessoas têm esse tipo de visão de que o anjo, ele vai... o anjo... Não é assim, não. A verdade é que os anjos de Deus, eles vêm para a Terra para alertar as pessoas. Eles vêm para falar assim, você está errado, você está fazendo isso errado, você está cometendo um pecado, você está fazendo uma coisa errada. E o Jesus, ele é isso. O Jesus, quando ele veio para a Terra, ele falou isso, ele criticou as pessoas, por isso que ele morreu. Então, o que eu acredito? Eu acredito nesse tipo de anjo, não um anjo que vem aqui e fica falando, tudo é bonitinho, você é bonitinho, você... Não, eu não gosto desse tipo de anjo. Eu gosto do anjo que vem e fala assim pra mim, essa pessoa está errada, essa outra está errada, aquela também está errada, e assim por diante. Eles têm os anjos, por exemplo, os judeus. Os judeus não mataram Jesus lá, crucificaram ele porque achavam que ele não era o Messias. Então, esse tipo de pensamento é o pensamento do anjo caído, entendeu? O verdadeiro anjo, ele não pensa assim, sabe? O verdadeiro anjo é aquele que pensa em ajudar as pessoas, né? E que as pessoas compreendam a situação nossa que a gente está vivendo, o lado ruim da nossa situação. Então, por exemplo, assim, se aparecer um anjo caído, ele vai falar assim, nossa, é legal, faça isso que vocês estão fazendo, seja bonzinho, seja não sei o que, enquanto que o anjo de verdade, ele vai falar assim para você, não vai fazer isso, porque você vai receber o castigo, você vai ser uma pessoa, você é uma pessoa ruim, você não tá fazendo as coisas do jeito que tem que fazer, entendeu? É diferente. É mais ou menos assim, o filho, um exemplo, o pai e a mãe seriam os anjos
de Deus, certo? O pai e a mãe. E o amigo do filho desse pai e dessa mãe, ele é os anjos caídos. Então ele vai falar assim: não escuta seus pais, não. Vamos lá pra praia agora. Vamos lá vamos pegar as menininhas lá na praia e tal. Essa é a mentalidade do anjo caído. E a mentalidade do anjo é mais tipo uma coisa de pai e de filho, sabe? É uma coisa muito mais de pai e filho. É assim, é diferente, né? Ele pensa assim, tipo, em ajudar você a compreender a realidade, entendeu? E espero que tenham gostado do vídeo, né? Não deixe de clicar no sininho e deixar seu like, importantíssimo para manter meu canal. E não esqueça de deixar o seu comentário também. Deixe seus comentários, pode criticar à vontade, eu não tenho medo de crítica, não penso nada. Eu já mudei meu modo de pensar sobre haters e essas coisas todas. Então, pode deixar sua crítica, pode deixar, se você que gostou desse assunto, que você queira que eu fale mais, deixe nos comentários se você quer saber mais alguma coisa sobre esses assuntos. Até mais.